Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, lembrando para você, nós estamos aqui há 23 anos no ar. Muito obrigado aos meus patrocinadores, aqueles parceiros de longa data que vem me acompanhando e, sobretudo, a você, telespectador, pela fidelidade aqui ao programa. O nosso espaço aqui é dedicado a falar a verdade sobre coisas importantes que dizem respeito às nossas vidas, à vida das nossas famílias e ao nosso futuro. E, sobretudo, o futuro deste país, que nós sabemos está bastante comprometido, lamentavelmente. Eu sou de uma geração que sonhava sempre com um país livre, independente, soberano das oportunidades, mas, sobretudo, de respeito à Carta Maior, aquela que é o farol, segundo o qual nós devemos nos guiar para que a nossa vida seja iluminada e esse país seja, afinal de contas, aquele país, país do futuro que nós sempre imaginamos, um país próspero, um país justo e um país em que a liberdade prevaleça sobre a opressão e o autoritarismo. Bom, e para falar sobre esses assuntos, eu lembrei isso aqui porque tem um camarada que está aqui comigo hoje pela primeira vez, de muitas certamente, que é o Fabiano Reinheimer. Fabiano, muito obrigado pela tua presença aqui, primeira vez aqui no programa. Muito obrigado, Silvio, uma honra enorme estar nesse programa que completa 23 anos, ninguém chega tão longe assim, fazendo de forma leviana, quer dizer, a tua responsabilidade, a tua seriedade em comandar essa bancada aqui, te fez chegar a esse sucesso. Eu me sinto honrado em estar dividindo esse espaço hoje contigo. Eu sempre digo que o espaço não é a questão minha, que quem faz o programa, eu comando, mas quem faz o programa é o pessoal que desfila aqui, que traz esses assuntos importantes e são pessoas também da mais alta responsabilidade na sociedade que vivemos. A partir daí é que nós traçamos os objetivos e defendemos teses, defendemos pautas que realmente se adaptam e se adequam à nossa vida e, sobretudo, às nossas crenças e, sobretudo, ao nosso país, que nós queremos sempre ver livre, próspero, soberano e justo. Mas, Fabiano, tu está lá na Assembleia e está presidindo a Frente Parlamentar da Liberdade Econômica. Quando a gente fala em liberdade, tem certas pessoas que dão um calafrio, porque não gostam da liberdade, elas gostam da opressão. O tema da liberdade econômica é fundamental para a prosperidade. Silvio, eu defendo desde sempre, eu sou um trabalhador, como eu me defino, eu sempre optei pelo trabalho braçal, eu adoro trabalhar, adoro vender, adoro criar riqueza a partir do nada ou do quase nada. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, e eu defendo um Estado menor e uma liberdade maior para quem empreende e para quem vive na sociedade. Eu estou tendo a oportunidade na Assembleia Gaúcha coordenar a Frente Parlamentar da Liberdade Econômica, que é presidida pelo deputado Rodrigo Lorenzoni, com quem eu tenho afinidade de N pautas, para não dizer todas. E lá a gente tem feito um raio-x da implementação da liberdade econômica, que foi um conceito criado em 1995 por um órgão americano, autônomo, não ligado a governos, que entende que quanto menos obstáculos o poder público coloca para o empreendedor, maior o nível de empreendedorismo, maior a geração de riquezas e, consequentemente, maior a arrecadação de tributos e a possibilidade do Estado poder gerar melhorias para a sociedade como um todo. A gente vai apresentar em novembro esse relatório final e, a partir do ano que vem, um segundo estágio, mas te antecipando um pouco do que virá nesse relatório final em novembro, a gente conseguiu já entender que não adianta o Estado, o município, só fazendo um rápido parênteses aqui, esse conceito de liberdade econômica começou em 1995 e o Brasil foi implementar ele através do governo Bolsonaro em 2021 só. 2019 e 2021, porque depois veio o Estado do Rio Grande do Sul. Mas nesse período, as cidades entenderam que liberar de burocracia alguns quinais, alguns tipos de empreendimentos, isso gerava, do ponto de vista da leitura da cidade como ambiente econômico, algo positivo e isso atraía mais empreendedores. Mas a gente já conseguiu entender que não adianta o município simplesmente tirar a burocracia se o município não der condições, ou o Estado não der condições de infraestrutura, condições tributárias, condições de fato para que o empreendedor que consiga se estabelecer com menor índice de burocracia, ele consiga se manter e ter êxito e prosperar. Na verdade, Fabiano, essa questão toda... Eu me lembro que o presidente Roosevelt, quando a questão da crise lá de 29 e tal, quando assumiu a reconstrução americana e tal, ele dizia tem uma frase que sempre me chamou muita atenção, que ele dizia o seguinte: o Estado não deve nada a ninguém, a não ser criar a oportunidade para que as pessoas mesmo busquem a sua felicidade e a sua realização. Aqui no Brasil parece que vai e volta tal, o Estado está querendo determinar o que deve fazer, como deve fazer, por que deve fazer.
Parece não, Silvio. A gente tem agora um exemplo prático, né? Os aplicativos geraram, a gente tinha de uma época em que para se obter uma licença para ter um táxi era caríssimo, varia o preço de um imóvel, era muito caro. E com a entrada dos aplicativos de transporte, os motoristas que trabalhavam como funcionários de donos de licenças de táxi puderam ter sua independência. Eu conheço vários profissionais aí que têm seu trabalho num turno e complementam a renda fazendo trabalho de aplicativo. O governo federal agora quer taxar. E essa taxa, a gente sabe quem acaba pagando é o consumidor no final, encarecendo o serviço. Para onde é que vai, né? E saber para onde é que vai também. A gente sabe para onde vai, como é usado, principalmente quando os governos são governos totalitários, como o que está hoje ocupando a cadeira da presidência da República. E isso vai fazer com que o serviço se torne mais caro, o consumidor passe a usar menos e esse trabalhador que hoje tem a liberdade de trabalhar quando ele quer, fazer o seu próprio horário e ter sua fonte de renda extra, ele vai ficar impedido de ter esse direito. Então, na verdade, é bem prático. Né? Eu não sei, o último dado que eu tenho da Fundação Getúlio Vargas, mais ou menos 40 trilhões de dólares andam circulando pelo mundo à busca de um porto para eles terem uma segurança, acamparem ali e ali se desenvolver e desenvolver aquela região. O Rio Grande do Sul já teve um momento em que ele era um estado atraente de investimentos. Por que perdemos isso? Exatamente pela regulamentação, pela falta de liberdade econômica, pela falta de incentivos empresários, por certas ameaças do ponto de vista institucionais que acabam acontecendo aí e fazendo com que esse capital, esse dinheiro para investimento, ele fuja daqui. Quer dizer, como é que reverte esse caso? Tem que se rever carga tributária. E uma coisa que tem que se rever de forma urgente, a Assembleia Gaúcha vem trabalhando para isso, é diminuir a burocracia de licenças. Licença ambiental no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela é mais demorada do que a média brasileira e comparando com outros estados chega a custar o triplo. É óbvio que uma empresa, quando vai se estabelecer em algum local, essa empresa vai colocar na balança todos os custos e isso acaba pesando. Então tem vários, como a civicultura, por exemplo, que é a plantação de árvores para se obter papel no final do processo, ela acaba optando por outros estados pela regulamentação exagerada, né? Exagerada aqui, que acaba impedindo que esses investimentos venham para cá. É uma regulamentação punitiva. Muitas vezes punitiva, sem dúvida. Bom, a gente tem exemplos recentes aqui, Mercado Livre, por exemplo, vir para o Rio Grande do Sul, estava com uma grande área já alocada, pagando o aluguel e tudo mais, optou em ir embora pela questão tributária. Alguma coisa nós estamos atraindo. Agora, a maioria das empresas grandes que tem aqui ou já foram embora daqui, ou elas abriram e estão com as suas matrizes localizadas em outros estados. Realmente é uma questão difícil, né, de tu fazer esta reversão, mas isso passa pela visão empresarial, pela visão econômica, né? E o governo gaúcho ele tem um retardo em dar resposta para os setores. Agora a gente está vendo o setor da proteína passando por uma crise gravíssima, o setor do leite. Agora o setor do calçado foi atendido pelo governo estadual, o setor da cerveja artesanal também, com um delay de 5 anos, desde que o setor pediu equiparação, pelo menos, de condições para poder concorrer com Santa Catarina e Paraná. Então, o Rio Grande do Sul, ele tarda muito a oferecer soluções e isso faz com que os empreendedores acabem indo embora. E uma coisa, Silvio, que lá no final da linha, porque tem gente que nos escuta e pensa assim, mas o Fabiano é empreendedor, isso é uma pedra que aperta só no sapato dele, não no meu. O Rio Grande do Sul, ele vem desde alguns anos já vivendo de aportes financeiros esporádicos. Então entrou o socorro emergencial do governo federal, que fez com que o Rio Grande do Sul colocasse os salários em dia, pudesse colocar suas contas, de certa forma, em dia. O Rio Grande do Sul vendeu a Corsã, o Rio Grande do Sul provavelmente vai privatizar o Banrisul, vai entrar um dinheiro extra, mas se o Rio Grande do Sul não trabalhar de forma urgente para aumentar a arrecadação, essa arrecadação ela não se aumenta de outra forma, senão aumentando o nível empresarial, empreendedor no Estado, o Rio Grande do Sul em poucos anos vai quebrar. O Rio Grande do Sul vai quebrar. O Rio Grande do Sul conseguiu, através de reformas recentes, ajustar as contas do Estado, que elas parassem pelo menos de crescer, elas seguem um crescimento orgânico que não tem como frear, mas o que se podia fazer através das reformas foi feito. Agora, se o governo não cuidar do ponto de vista do empreendedor, e não é governo nenhum que vai resolver esse problema, é a iniciativa privada que vai criar essa riqueza, o governo ali na frente vai ter sérias dificuldades. Isso está sendo alertado, mas não está sendo amplificado da maneira que precisaria.
É importante, eu como sou fui professor de História do Pensamento Econômico, a gente quando começa a analisar que países acabaram se desenvolvendo, como é que a forma de países se desenvolveram e que países acabaram fracassando. Então, nós vamos chegar num ponto assim que, por exemplo, assim, ó, três pilares principais fizeram países se desenvolverem. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, etc. e tal, Nova Zelândia, etc. Em primeiro lugar, o Estado garantindo a vida, garantindo a liberdade e deixando para cada um de nós a chamada busca da felicidade. Quer dizer, hoje nós temos aqui no Brasil um Estado extremamente opressor, né? Que quer saber do que quer fazer, quer, de certa maneira, comandar e direcionar a tua vida conforme o desejo do opressor, e isso não funciona. Silvio, eu vou aproveitar esse gancho, essa possibilidade que tu está me dando de te oferecer um presente. Eu venho já há alguns anos defendendo essa tese, e essa tese é uma tese apolítica. O que eu acredito é que a maioria da população brasileira defende estes valores. E não sou eu só que defendo isso, que acredito nessa tese. Pesquisas recentes, por exemplo, o Paraná Pesquisas fez uma pesquisa em 2021 que mostrou que quase 80% da população brasileira é contra o aborto. Então, a maioria da população brasileira defende sim a vida. A maioria da população brasileira defende a liberdade. A maioria da população brasileira defende a propriedade. É a busca da tua felicidade. E essa aqui muitos me questionam, não, legítima defesa nem todo mundo. O plebiscito que se fez para que o brasileiro escolhesse em 2013, implementado em 2005, se ele queria ter o direito a armas ou não, ele foi vencedor no Brasil inteiro e o Rio Grande do Sul foi a maior média nacional. Então as pessoas defendem isso. Eu sou cristão, sei que tu é também. Acima de todos esses valores ali tem o simbolismo. Eu vou te dar de presente essa camiseta. Agradeço muito. E realmente nós somos a maioria. Se nós analisarmos os valores que nós defendemos, muitos não só valores cristãos, são valores eternos, valores da natureza humana. Veja bem, eu não sabia disso, eu não conhecia, só a parte da frente dessa camiseta eu conhecia. Nós somos a maioria, a de trás eu não conhecia. Tanto é que eu fiz essa relação dos três pilares que levantaram as grandes nações: vida, liberdade, que são as duas que estão em primeiro lugar aí, e depois ali a propriedade e a legítima defesa fazem parte da busca da felicidade. Ninguém vai ser feliz se tu não tiver a liberdade de ser o que você quiser, né? E de você ter a defesa sua da vida assegurada. Exato. Esses valores eles estão relacionados diretamente. E hoje o que a gente está vendo, infelizmente, é contra isso que eu, enquanto empreendedor e um cara que sempre defendeu o valor máximo da liberdade, vem vendo acontecer e lutando com todas as forças para que a gente consiga dar um revés nisso. Um governo, e isso não acontece só no Brasil, mas em outras partes do mundo também, que luta pelo direito a tirar a vida de um inocente, que relativiza a propriedade, que não quer nos dar o direito a defender a própria vida e a vida daqueles que a gente ama. E que nos censura, né, a opinião, persegue jornalistas, né, caça parlamentares, prende parlamentares, onde nós estamos. Fabiano, eu quero te agradecer essa primeira visita tua aqui ao programa e tenho a certeza de que tu virás muito mais vezes aqui, porque o programa tem esse objetivo, despertar nas pessoas esta ânsia, né, de elas buscarem se libertar desse ferrolho que é muitas vezes o governo sobre elas e defenderem seus próprios princípios que fizeram com que a civilização ocidental chegasse onde chegou, né? Então, eu acho importante isso e estás convidado a participar aqui do nosso programa. Sempre que chamado estarei aqui, uma honra imensa. E tenho certeza que, ao longo do tempo, eu vou me soltando, vou me sentindo cada vez mais em casa. Para mim, esse é um território novo, mas eu vim porque jamais recusaria qualquer convite teu, Silvio. Muito obrigado, Fabiano Reinhaber, pela tua presença aqui. Tenho a certeza que ele vai muitas vezes estar aqui conosco, trazendo e contribuindo com esse conteúdo que ele tem, que é um conteúdo maravilhoso aí, e justamente na defesa daquilo que nós temos que abraçar e defender, que é a defesa da nossa pátria, que está correndo sério risco de perdermos. Um rápido intervalo e já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.